Boa noite, irmãos. Gálatas 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Amém. Eu pergunto os irmãos, esta noite, o que os irmãos vieram fazer hoje na igreja? Os irmãos podem dizer que vieram cultuar a Deus. Aí eu pergunto, qual Deus você veio cultuar essa noite? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Salmo de número 19. Aquelas pessoas que acharem, coloquem-se de pé, para que nós façamos uma leitura alternada. Esse salmo nos diz um pouco do nosso Deus. Nós sabemos que a Bíblia inteira diz aquilo que Deus quer revelar dele para a gente. E esse Salmo 19 diz algumas qualidades do nosso Deus. Nós faremos essa leitura alternada. Excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Podeis assentar, irmãos. Como nós vemos no começo desse salmo, nos diz que Deus é um Deus criador, que a obra de Deus, ela proclama a glória de Deus, é um Deus criador. E depois fala que Deus se revela através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita, é pura, é mais doce do que o mel. Deus é um Deus perdoador. Ele fala aqui que Deus absolve dos seus pecados. E o salmista, no final aqui, você vê que o salmista, ele pede para Deus que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, ou seja, que aquilo que eu falar, que eu possa viver. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós leiamos a palavra dele, entendamos, que vivamos e praticamos aquilo que nós falamos. Nós iremos cantar agora o hino de número 110. Crer e observar. Crer e observar a lei do Senhor. Em Jesus confia.
da igreja se coloque de pé, nós iremos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Vou convidar o diácono Arimateia, que esteja elevando a voz a Deus em uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia que o Senhor nos deu, este dia que ainda vivemos nele, ó Deus, nos alegramos nele, dia que o Senhor fez. Te adoramos, ó Pai, porque só o Senhor é digno de inteira adoração, de toda a adoração, ó Deus, de todo louvor, de toda a honra, e suplicamos ao Senhor, ó Deus, que coloque nos nossos corações, coloque na nossa mente o desejo, ó Pai, de fazer a Tua vontade e assim glorificar o Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, que a Sua palavra, ó Deus, seja enviada, ó Pai, ou trazida pelo Teu servo nessa noite, possa achar guaridas nos nossos corações, ó Deus, possa frutificar, ó Pai, e que nós possamos cumprir essa palavra do Senhor no nosso viver diário, ó Deus, e nos aproximar mais e mais do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Poderes assentar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Passando para o nosso momento de confissão. Mateus, capítulo 23, versículo 3 e 4. Nos diz o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus estava aqui falando com os escribas e fariseus, dos escribas e fariseus, que falavam com os lábios, como nós lemos lá nos Salmos, mas eles não praticavam aquilo que falavam. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos estar proclamando com os nossos lábios e correspondendo assim com as nossas ações. E nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós carecemos do perdão do nosso Deus. E este é o momento oportuno para que nós estamos pedindo perdão a Deus e confessando a Ele os nossos pecados, sabendo que Ele pode nos perdoar através de Cristo Jesus. E eu convido a igreja que abaixe suas cabeças, esteja orando e confessando a Deus aquilo que tem feito e não tem agradado a Ele. Logo após, eu pedir a nossa irmã Rogéria que esteja agradecendo a Deus pelo perdão alcançado. Soberano e eterno Pai, seu povo neste momento, cabisbaixo, ó Pai, coloca diante do Senhor as suas falhas, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Embora o Senhor seja onisciente, o Senhor conhece toda a nossa vida, conhece os nossos pecados, mas o Senhor requer de nós a confissão. E neste momento, ó Deus, a igreja pôde confessar ao Senhor o seu pecado. E, ó Deus, e nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor, ó Deus, lança na profundeza do mar o nosso pecado confessado. E, ó Deus, e que nós tenhamos arrependimento sincero de coração, ó Deus, e que jamais possamos cometer os mesmos pecados, ó Deus, mas que possamos a cada dia andar em novidade de vida e nos aproximando mais e mais do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a ser mais fiéis a Ti e mais gratos a Ti, ó Deus, pelo perdão que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém.
Passando o nosso momento doutrinário, no domingo passado nós vimos que com a queda de Adão, toda a descendência humana, ela caiu juntamente com ele. E hoje nós veremos a pergunta número 23. Eu lerei a pergunta e os irmãos a resposta. A que estado ficou reduzido o gênero humano por esta queda? Deus tem que ter muita misericórdia de nós mesmos, né? Só mesmo Cristo Jesus, para nos libertar, para nos lavar do nosso pecado, da nossa miséria, é o único que pode, é o único mediador capaz de nos conduzir a Deus. Deus possa nos abençoar para que nós possamos viver a nossa vida de acordo com a lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, passando o nosso momento de louvor. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Vamos fazer essa leitura de uma maneira uníssona. Amém? Leiamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos louvar a nosso Deus, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã, e as nossas vidas têm sido preservadas para o nosso Deus, unicamente para o louvor e para a glória do nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos estar adorando ao nosso Deus, a Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória, porque nós sabemos que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Vamos estar cantando esse hino bem animado, bem bonito, porque o nosso Deus, Ele é o nosso castelo forte.
Melhor do que isso, é só na glória. Amém. Vamos Amém. estar entoando o hino Jesus em tua presença, porque nós estamos aqui na presença do nosso Senhor e é o momento para os dízimos e ofertas. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, né? Poder sentar, irmãos. Vamos estar entoando o hino agora, perdão e graça. Vamos meditar na letra desta canção, que é uma oração, né? Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a
Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui na tua casa, para te louvar, para aprender a tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. Obrigada pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas que se renova a cada manhã. O que seria de nós, ó Deus, sem o teu amor, sem as tuas misericórdias, porque nós somos pecadores, e o Senhor nos amou, e nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja, o Senhor tem sustentado cada família, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos sustentando, nos guiando nos nossos caminhos, ó Pai, até o dia que vamos estar juntamente na glória, ó Deus, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus. Obrigada pelos teus irmãos, ó Pai, sendo fiéis à tua palavra. E os nossos irmãos que precisam de emprego, que o Senhor abra portas, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, que a graça de Deus seja com todos, amém? As crianças vão para a salinha? Não? Hoje não, hoje ficaram com os pais. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, verso 17. Nós paramos exatamente nesse texto, na nossa sequência de exposições sequenciais no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17, diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor Deus, nós oramos mais uma vez, nos colocando diante do Senhor, diante da Tua palavra lida, clamando, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, mas também o nosso coração, Pai. Nós queremos ser transformados e moldados, ó Pai, segundo o Teu caráter perfeito e glorioso, como nós aprendemos aqui durante a nossa liturgia. Que o Senhor possa nos abençoar, é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu ouvi de um pastor, esses dias nas redes sociais, a seguinte frase: igrejas que não inovam serão extintas. Igrejas que não inovam serão extintas. Nós somos constantemente, diariamente, bombardeados por métodos, por provas de crescimento evidente. Nossos olhos são atraídos por movimentos contemporâneos que parecem, finalmente, então,
de alguma forma, descobrir algo que vai nos tirar do caminho da extinção. Nós percebemos os nossos jovens, de maneira geral, atraídos por uma espiritualidade um tanto mística, famílias atraídas para lugares onde se encontra coisas, é possível se encontrar coisas atrativas para seus filhos, para sua esposa, para os seus maridos. Enquanto, meus irmãos, a nossa preocupação em ser bíblico genuinamente, em ser confessional, porque essa é a nossa profissão de fé, vai cada vez mais, pelo menos aparentemente, se minando diante de coisas que nós julgamos ser mais importantes para que o Evangelho, ou pelo menos a igreja, cresça de algum modo. Todas essas coisas servem para acalentar pelo menos uma parte do nosso próprio ego. Essa é a grande realidade. Esse pensamento, meus irmãos, ele não é novo. Ele não nasce de agora. Esse desejo do homem de satisfazer aquilo que ele mesmo julga bom e correto, ele não nasce de agora. Na época de Jesus, alguns esperavam que o Messias, que o Salvador, viesse justamente para quebrar as tradições que já se viviam ali. Trazer, então, diante dessa realidade, uma libertação, uma nova era, uma revolução contra o sistema que era rodeado, cheio de pecados, sim, na época de Jesus. A expectativa, meus irmãos, daqueles irmãos ali, daquela época, era que esse mestre, de algum modo, rejeitasse o Antigo Testamento, as leis propostas pelo próprio Deus, que era ensinado até então, e estabelecesse diante dessa realidade uma inovação, algo completamente novo e jamais visto. Mas a realidade que nós vamos perceber nessa noite é que Jesus, em sua sabedoria, Jesus, em sua justiça completa, ele não vem abolir a lei. Na verdade, muito ao contrário disso, Jesus vem cumprir cada detalhe do que já havia sido dito por Deus. No nosso texto, Jesus vai deixar bastante claro, meus irmãos, que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir as falas e os ensinos dos profetas, mas ele veio aprofundar esse conhecimento, torná-lo ainda mais claro, revelar aquilo que era escuro e obscuro aos olhos de irmãos que ainda viviam sob uma antiga aliança. Jesus não veio como um revolucionário que desfaz aquilo que o Pai já havia estabelecido. Na verdade, ele vem como um rei justo, como alguém obediente, aquele que honra cada palavra que o seu Pai já deixou. Ele não apenas obedece à lei, como faziam os religiosos. Ele não apenas cumpre a lei, mas ele a cumpre de maneira perfeita. E com isso Jesus revela o verdadeiro significado de ser justo diante dos olhos de Deus. O verdadeiro significado de viver para o reino de Deus. Então, com base, meus irmãos, nesse entendimento, o tema do nosso sermão dessa noite é Jesus, um rei justo e obediente. Jesus, um rei justo e obediente. E nós vamos explorar, através desse texto do Evangelho de Mateus, como Cristo então vai cumprir a lei e como ele nos chama a viver assim como ele, diante dessa justiça. Jesus nos chama a não apenas a obediência, mas ele nos chama a exceder em obediência, com o propósito de glorificar ao nosso Deus que está nos céus. Então, o nosso primeiro ponto
é observar esse rei, esse Cristo, esse Jesus, que não vem para revogar. Jesus, meus irmãos, inicia a sua mensagem sobre o cumprimento da lei e faz, diante dessa realidade, uma afirmação muito clara e muito firme. Observe comigo no texto, ele diz: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Jesus, meus irmãos, está aqui já primariamente refutando toda possível interpretação errada sobre o que de fato ele veio fazer aqui na terra, sobre a sua missão. Jesus já começa definindo muito bem os termos, mostrando para que veio na realidade. A expectativa, meus irmãos, daquela época eram alimentadas por uma interpretação muito distorcida da lei. Levavam muitos, então, a pensar que o Messias vinha justamente para rejeitar, para invalidar o que Deus já havia dito no Antigo Testamento através dos profetas. Mas Jesus mostra a sua autoridade divina, não dando ao povo novas tábuas da lei, mas mostrando que ele, na verdade, é o cumprimento de todas essas falas de Deus no Antigo Testamento. Ele não vem para destruir, meus irmãos, ele vem para cumprir. A palavra grega traduzida nas nossas Bíblias aí por revogar, observe comigo no texto, traz para nós a ideia de desmontar, de anular. E diante dessa realidade, Sproul vai enfatizar que Jesus não veio para demolir, para dizimar, para anular a lei, muito pelo contrário. A missão de Jesus é engrandecer a lei, porque ele a torna mais profunda, é mostrar que a lei de Deus, ela não tem um fim moral, ela não tem um fim em si mesmo, muito pelo contrário, ela aponta para uma realidade redentiva, ela aponta para um Redentor real, ela aponta para um Rei. Jesus, meus irmãos, revela que em sua vida ele vai cumprir todas essas exigências morais da lei. Ele vai obedecer a Deus perfeitamente, mostrando que é impossível não ser ele, esse Messias esperado. É impossível que toda essa lei não forme uma seta que aponte para a sua própria vida. Ele é definitivamente a quem todos nós esperávamos. Jesus cumpre, meus irmãos, não só as leis morais do Antigo Testamento. Jesus cumpre também as leis cerimoniais, toda aquela dificuldade de se fazer um culto no Antigo Testamento. Jesus demonstra que todos os símbolos culticos do Antigo Testamento tinham um intuito de apontar, de apenas deslumbrar alguém. E ele vai se colocar justamente no centro de todas essas coisas, mostrando que todo o sacrifício que era feito no culto, que todo o derramamento de sangue que era feito no culto, na verdade apontava para o seu próprio sacrifício, apontava para o seu próprio sofrimento. Como nós já compreendemos, ele mesmo é o Cordeiro perfeito, ele mesmo é o sacrifício perfeito, como João Batista vai dizer, que tira o pecado do mundo. Um pastor chamado Martin Lloyd Jones aponta que Cristo não apenas obedece, mas obedece de maneira perfeita, como eu já disse. Ele é o único que jamais falhou em um único sequer ponto da lei. Sabe esse momento de confissão que nós fazemos? Cristo não precisava se confessar. Cristo não precisava se confessar. Ele era um rei justo. Jesus se sujeita, meus irmãos, e isso é muito interessante. Ele se sujeita de maneira voluntária à lei de Deus. Embora ele fosse, como João vai dizer, o próprio Verbo encarnado, aquele que estava no princípio com Deus, portanto, poderia de alguma forma se sobressair,
poderia dizer, olha, a lei vale para o pecador, para vocês e não para mim. Muito pelo contrário, meus irmãos, a grande realidade de Cristo, da vida de Cristo aponta que Cristo não vem com seu reinado glorioso para reinar da maneira que os homens desejam. Cristo não é como Davi, Cristo não é como Salomão, Cristo não é como os reis do Antigo Testamento ou qualquer outro profeta que poderia falhar e falhou e falharam diante da realidade. Cristo vem para se esvaziar de si mesmo, vem para se humilhar, mostrando como deve ser a vida de um justo, como deve ser a vida de alguém alcançado por esse Deus, por esse amor, por essa justiça. Jesus, então, não vem estabelecer um novo método, não vem com o intuito de inovar. Jesus sabe o que mantém a igreja em pé, o que definitivamente converte verdadeiramente os corações, o que de fato transforma vidas, o que resgata escravos, os liberta religiosos. Jesus sabe que não é aquilo que é produzido pelo coração, pela mente enganosa do homem pecador, mas aquilo que já foi desde a eternidade prometido por Deus. Jesus compreende, meus irmãos, o que de fato é importante. E o que importa é obedecer a Deus, mais do que os homens. Diante dessa realidade, meus irmãos, nós podemos nos perguntar: o que nós andamos fazendo, de fato? O Paulinho começou o culto perguntando: o que você veio fazer aqui? Qual é o evangelho que definitivamente você professa? Quais são os sermões que você tem ouvido na sua casa durante a semana? Que tipo de mensagem corre dentro do seu coração? Meus irmãos, às vezes eu me assusto quando eu escuto crentes antigos, envolvidos, e mais, muito mais do que apenas envolvidos, audaciosamente sugerindo coisas e fazendo coisas que estão muito distante da realidade bíblica, que pela idade, que pelo tempo, já deveriam conhecer muito bem. Os ouvintes, meus irmãos, de Jesus, conheciam as leis de Deus, sabiam expressamente, e muito mais que nós, porque eles decoravam a lei, eles sabiam o que Deus queria, mas a realidade dos seus corações é que eles rejeitavam essa mensagem, em prol de uma mensagem que era deles mesmos, que fazia bem para eles mesmos, mas se distanciava completamente daquilo que Deus desejava para o seu povo. Qual é o Messias que você tem esperado? Qual é, meu irmão? É o causador de arrepios? É o místico pentecostal? É o que dá supostos dons de que não redundam em nada a glória a Deus, apenas elevam homens a degraus mais, pelo menos ditos, mais elevados espiritualmente, porque é exatamente isso que nós vemos quando alguém vem falar de dom para a gente. É mais um degrau espiritual para se subir, para se mostrar aquilo que não é. Era exatamente isso, meus irmãos, que faziam os religiosos da época de Jesus. Eles desejavam estar em degraus espirituais que, na verdade, eles não se encontravam. Eles fingiam fazer coisas, e nós podemos lembrar de um exemplo clássico. Eles oravam, a Bíblia diz que eles oravam em voz alta, para que todos pudessem ouvir as suas orações.
e então todos pudessem perceber o quanto eram espirituais, o quanto eram próximos de Deus. Na verdade, meus irmãos, eles estavam completamente distantes, eles não conheciam quem Deus era. Jesus mostra que Ele não vem revolucionar, meus irmãos, que Ele não vem destruir, na verdade Ele vem cumprir com perfeição. Ele cumpre com perfeição toda a lei moral, toda a lei cerimonial, toda a lei judicial, tudo isso, Jesus mostra que tudo isso tem o seu clímax de cumprimento na sua própria pessoa, na sua própria vida, naquilo que Ele é. Ele mostra que os religiosos cegos, espirituais, não conseguiam reconhecer a própria lei que diziam conhecer, mesmo ela estando ali, pessoalmente, na frente de cada um deles, estavam cegos no seu próprio entendimento. É isso que Jesus mostra para os religiosos da sua época aqui. Vocês dizem conhecer a lei, na verdade ela está aqui, na frente de vocês, e vocês não conseguem reconhecê-la. Vocês não sabem o que significa todas essas coisas na realidade. Jesus é um rei perfeito, meus irmãos. Ele é um rei perfeito que não vem apenas mostrar que não há revogação nenhuma. Ele é um rei perfeito que vem obedecer perfeitamente. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus dá uma declaração firme novamente, de que não vem destruir. Jesus dá um passo adiante e nos mostra que Ele veio, na verdade, cumprir como perfeição, com profundidade, como nós dissemos, e o verso 18 diz assim: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa declaração de Jesus, meus irmãos, ela é definitiva. Há um ponto final de Cristo aqui em relação à lei. E Jesus usa um termo em grego chamado amém, para dar essa afirmação, uma autoridade inquestionável. Ele está se colocando aqui como essa autoridade, capaz de mostrar o que de fato a lei quer dizer, um juiz. É exatamente essa demonstração de Jesus aqui. Ele está decretando que a lei de Deus mantém sim a sua validade, até que todas as coisas sejam cumpridas, até que todo o plano de Deus seja definitivamente uma realidade que aconteceu. Ele usa, meus irmãos, aí no texto, observe comigo, a palavra iota, que é traduzida aí como i na nossa versão. Isso se refere a uma letra no hebraico, a menor das letras no hebraico. E depois Jesus fala kepia, ou tio, ou traço, em algumas traduções, que se refere a pequenos detalhes que poderiam ser facilmente negligenciados. É só um pontinho em cima de uma letra, de uma palavra em hebraico, que muitos copistas, que copiavam as leis de Deus, poderiam esquecer. Quando você faz uma leitura, quando você escreve algo, geralmente você esquece alguns pontos, algumas vírgulas, A irmã Selmer aqui corrigiu um texto para mim, tenho certeza, eu sou campeão de colocar vírgula em lugar errado e principalmente de esquecê-la. Jesus está olhando para essa realidade humana aqui, porque é humano esquecer, é humano não observar esses pontos, negligenciar esses pontos. Jesus está olhando para essa realidade e deixando bem claro que Ele não vai esquecer nenhum detalhe, nenhum ponto, por menor que seja. Essa perfeição, meus irmãos, no cumprimento da lei, não se dá apenas no nível superficial, como os escribas faziam, os fariseus, os saduceus.
mas inclui, meus irmãos, todos os aspectos da vida, cada detalhe. Jesus está dizendo que todos os detalhes serão lembrados por Ele até o cumprimento do plano de Deus. E Ele reforça, portanto, a imutabilidade do propósito eterno de Deus. Deus nunca mudou de plano, meus irmãos. Deus nunca mudou de plano. O plano de Deus é o mesmo desde a eternidade e será o mesmo de eternidade em eternidade. Deus não é isso que nós falamos, não é isso que a nossa confissão diz, imutável em seu ser. Deus nunca mudou. O propósito de Deus é eterno. O reverendo Hernandes afirma que Jesus cumpriu a lei em cada fase da sua vida, desde o seu nascimento, vivendo em perfeita obediência até a sua morte, onde ele se ofereceu como sacrifício perfeito da lei cerimonial. Jesus mostra que tudo aquilo prefigurava a sua própria vida, aquilo que ele iria fazer. Então Jesus, meus irmãos, não apenas cumpre a lei moral, mas todas as profecias, todas as exigências de Deus do Antigo Testamento. Nós estamos estudando o Antigo Testamento aqui, e ao final de cada livro que nós estudamos, nós costumamos apontá-lo para Cristo. É possível perceber Jesus Cristo no Antigo Testamento, em cada profecia, em cada detalhe, em cada ponto, por menor que ele seja. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, o sacrifício final que a lei exigia. Ele é a perfeita manifestação do próprio Deus. Na sua perfeição, meus irmãos, Jesus nos revela o que de fato significa profundamente aquilo que Deus queria dizer através dos profetas. Jesus, na realidade, nos chama para refletir sobre o quanto é sério, sobre a seriedade com que nós devemos encarar cada mandamento de Deus, meus irmãos. Nós esquecemos e muitas vezes dizemos que alguns mandamentos nem valem mais. É fácil você ouvir isso de alguns crentes. Alguns chegam a dizer que a lei nem existe mais. Quem já ouviu isso aqui? Todos nós. Todos nós. O relativismo, meus irmãos, não faz parte do plano de Deus. Modificar segundo um gosto pessoal não faz parte do plano de Deus. O Rei perfeito, Jesus Cristo, é o exemplo que até mesmo Ele, ainda que sendo o próprio Filho de Deus, o próprio Verbo vivo encarnado, até mesmo Ele cumpre o plano de Deus perfeito. Até mesmo Ele cumpre as leis do nosso Senhor. Meus irmãos, essa é uma lição muito preciosa para nós. É uma lição preciosa que nos mostra que muitas vezes, em prol da nossa própria justiça, de uma justiça própria, em prol de um sucesso aparentemente escandaloso, no sentido de que todos podem observar, muitas vezes nós nos perdemos nos nossos próprios propósitos. E na maioria das vezes, isso provém de pequenos detalhes. Talvez você não negue a interpretação correta, talvez nós, e eu posso me colocar também nesse sentido, na maioria das vezes nós não negamos o que a Bíblia diz completamente, mas nós negamos pequenos detalhes. Parece que são desapercebidos, parece que não é possível que seja observado aquilo que nós não concordamos. E quando tocam nesse assunto, a gente até fica calado, para ninguém perceber que a gente não concorda com aquilo que está dizendo. Jesus mostra, meus irmãos, a realidade de quem nós somos. Nós passamos por períodos em que a igreja queria inovar, como eu comecei dizendo. Nós podemos lembrar quando a igreja queria dar certeza da salvação,
E eles pensaram como nós vamos conseguir dar certeza para essas pessoas que elas estão salvas. Então eles tiveram uma brilhante ideia: vamos escrever documentos, escrituras de pedaço do céu, e aí a gente vende essas escrituras porque a igreja está precisando de dinheiro, a igreja está acabando, os templos estão sendo arruinados pelo tempo, então a gente vende uma certeza e a gente conquista uma verba suficiente para manter as coisas e melhorar as coisas ainda mais. Nós passamos por períodos da igreja assim, meus irmãos. E o mais interessante é que parece que isso está até voltando. Nós temos lugares onde isso talvez aconteça. Mais à frente tivemos momentos que, pela sede de ser relevante socialmente, a igreja passou a se misturar na política. Só que o tiro sai pela culatra, porque em vez de influenciar a sociedade politicamente, a igreja passa a ser influenciada por aquilo que é dito lá fora. Os padrões passam a ser moldados, então, pelo pensamento, pela filosofia do homem, e não mais pela lei de Deus, não mais pela palavra de Deus. Nós somos corrompidos por momentos assim, meus irmãos. Passamos pelos liberais teológicos que misturavam ciência humana com propósito divino. E então a igreja começou a perder a sua fé, e a vida de oração da igreja foi substituída por um ceticismo, levando à morte da maioria das nossas igrejas mães. Você já parou para observar como é a igreja presbiteriana da Europa? Saiba que nós, brasileiros, estamos sendo enviados para a Europa para ver se a gente consegue evangelizar. Tem um pastor, né? Que ele não morreu, né? Reverendo Petrecelli. Ele contou uma história uma vez que havia uma igreja em Roma, ao lado do Coliseu, uma igreja reformada, que não havia pastor, e ela então estava fechada. Tinha o templo, tinha todas as coisas, mas ela estava fechada. Aonde o evangelho aparentemente cresceu há muitos anos atrás, hoje não passam de igrejas mortas, porque escolheram inovar, escolheram se sobressair, escolheram caminhar segundo as suas próprias paixões, escolheram estabelecer as suas próprias certezas, os seus próprios métodos. Esqueceram que Deus já desenvolveu muito bem aquilo que Ele queria para o seu povo, para a sua casa. Hoje, meus irmãos, no nosso contexto, temos uma teologia progressista, nós sabemos muito bem. Muitas igrejas, inclusive presbiterianas, já substituíram a pregação formal, como está acontecendo aqui agora, a Vox Dei, o momento onde nós nos calamos e observamos e ouvimos a palavra de Deus ser exposta. Isso tem sido substituído por momentos de discussão, por momentos de apresentação de diversos pontos de vista, como se Deus não tivesse um único só caminho, como se fosse possível interpretar de distintas formas aquilo que Deus claramente já demonstrou em sua palavra. Aquilo que Deus já estabeleceu claramente na sua palavra, o que deve ser feito, o que é um culto ao Senhor. A grande verdade, meus irmãos, é que a maioria de nós já não sabe muito bem quem é. Nós nos perdemos em nossa identidade. Alguns de nós não sabem em quem acreditar, porque em algum momento aprendeu, por algum tipo de conveniência, que a lei de Deus já não existe mais. Que agora o que importa é o amor, é a fraternidade, é o bem-estar.
pessoal. O que importa é ser bem visto. Jesus nos ensina, meus irmãos, aqui, que as coisas são muito mais profundas do que muitas vezes nós achamos que é. Que Deus observa não apenas de maneira macro todas as coisas, mas Ele observa cada detalhe. Nem um i, nem um traço, nem um tio passará dos olhos de Deus. Ele mesmo, o Cristo, como nós dissemos, e eu estou repetindo, não sem propósito, o próprio Cristo obedeceu, meus irmãos, mas não apenas só obedeceu, Ele excedeu em obediência. É isso que Ele diz aí no versículo 20. Percebemos, meus irmãos, que Jesus então, Ele não é apenas um rei que não vem para destruir, um rei bom, justo, que não vem destruir. Ele não é um rei que apenas vem cumprir, como alguns conseguem fazer, mas muito mais do que isso, Ele é um rei justo que excede em obediência. Esse é o grande convite de Jesus para cada um de nós, e também é o nosso terceiro ponto aqui do nosso sermão. Um rei justo, excedente em obedecer. Percebemos que Jesus nos chama para uma justiça superior, uma justiça excedente, não meramente externa, mas muito profunda, que revela um coração genuinamente transformado por Jesus, pelo Santo Espírito. Jesus nos mostra que se a nossa justiça, é o que diz o texto, não excede a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Perceba o quanto essa afirmação é profunda para nós. Esse é um chamado, meus irmãos, é um chamado para a verdadeira obediência, que vai além de regras exteriores, vai além de práticas religiosas visíveis. Jesus nos exorta a um compromisso que parte do nosso interior, que parte do nosso coração transformado, que parte de um coração que definitivamente reconhece quem Ele é. Enquanto os fariseus e os escribas não conseguiam reconhecer quem Deus era através de Jesus, que Jesus era Deus, que Ele era o Messias, Jesus nos chama a uma nova visão. Na verdade, Jesus nos chama à verdadeira visão. Os fariseus, meus irmãos, eram conhecidos, como nós falamos, por sua rigorosa observância da lei. Nós sabemos isso muito bem. Eles detalhavam cada mandamento. Eles colocavam pontos extras em cada um deles. Isso acabava impondo um fardo legalista, um fardo muito pesado sobre o povo que se via incapaz de cumprir minimamente a lei. Um exemplo disso, no sábado, não podia se fazer nada, ao ponto de que se você pegasse uma cadeira, né, e nós lembramos que o chão lá não era piso assim, né, era terra batida. Se você pegasse um banco e ele fosse pesado demais e fosse preciso você arrastá-lo para que então você pudesse sentar, e esse movimento de arrastar cavasse um buraco na terra, né, como a gente sabe que marca a terra quando a gente arrasta algo nela, se isso acontecesse, você estava quebrando o mandamento de Deus do sábado. Esse era o ponto que tinha chegado a religiosidade naquela época. Esse era o ponto, meus irmãos. Mas, como enfatiza Martin Lloyd Jones, a justiça de Deus, ela não é superficial, porque não toca essa justiça superficial, né, igual eu falei, não satisfaz a Deus e o coração de Deus, porque ela não toca a essência do coração. Atos de justiça simplesmente externos são incapazes de cumprir o seu propósito diante de Deus, porque não vêm
de um coração genuinamente transformado. Essa é a realidade. Jesus, meus irmãos, como um rei justo, mostra que a verdadeira obediência, então, à lei, não é meramente uma questão de seguir regras, mas é de viver uma nova identidade, uma vida harmoniosa com o propósito de Deus. A justiça superior que Cristo exige vai além do que é visível aos nossos olhos. Jesus mostra que os fariseus torciam a lei segundo a sua própria vontade, fazendo com que ela se tornasse um fardo pesado, ensinando preceitos humanos em vez de verdade divina. E a grande verdade exposta pelo Evangelho de Mateus é que Jesus é o cumprimento de todas essas coisas, e não a satisfação do nosso próprio coração. Jesus, ao contrário desses homens, cumpre a lei em sua totalidade e revela então o que de fato tudo isso significa com profundidade. O que definitivamente significa obedecer a Deus. Essa justiça, meus irmãos, superior, não está relacionada apenas com o que nós fazemos, mas com quem nós somos em Cristo Jesus. A obediência verdadeira flui de um coração transformado por esse Santo Espírito de Deus, conforme Paulo vai nos explicar lá em Romanos capítulo 8, verso 4, ele diz que o preceito da lei se cumpre em nós quando andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Observem, meus irmãos, a discrepância de Cristo e dos religiosos. Enquanto eles satisfaziam o desejo da sua própria carne, enquanto eles faziam o que achavam ser correto para o bom andamento da sociedade, para o bom andamento da casa de Deus, Jesus obedece com perfeição aquilo que Deus ordena em sua palavra. Só há esses dois caminhos: satisfação da carne ou satisfação do propósito de Deus. Meus irmãos, como era pesado o fardo religioso imposto pelos fariseus e pelos escribas. Existiam exigências, como nós falamos, que iam muito além do que Deus queria para o seu povo. Eles exigiam algo muito rigoroso, muito detalhado, algo muito externo, muito cerimonial. Outro exemplo era a lavagem de mãos, jejuns intermináveis, observâncias sabáticas, como eu disse, dei o exemplo, e não havia nenhuma preocupação com o estado genuíno do coração. A grande preocupação era aquilo que poderia ser visto por eles. Esse legalismo é opressor, meus irmãos, é opressor. Mas nós servimos a um Deus que sonda os corações, e nós repetimos isso aqui tantas vezes. Nas nossas lições de EBD, nós temos repetido isso aqui incansavelmente junto ao Bonhoeffer. Nós servimos a um Deus que não está preocupado com aquilo que nós aparentamos, está preocupado com o nosso coração. E qual é a verdade dentro dele? Jesus excede a lei, não como os fariseus, impondo ainda mais regras, mas ele excede em mostrar que fazer mais é se colocar como servo desse Deus, como servo desse Senhor. Como está o seu coração, meus irmãos? Caminhando para a conclusão, como está o seu coração? Não ser legalista não significa desobedecer à lei de Deus.
Não ser legalista significa entender a lei de Deus, entender o propósito de Deus com profundidade, entender que todas essas coisas apontam para o seu Filho amado, para Jesus Cristo. Compreender a lei, meus irmãos, em sua essência, nos leva à consciência de que nossas boas obras por si só nunca serão suficientes para alcançar o favor de Deus. Quando as nossas boas obras são feitas sem amor, essas obras apenas nos afastam ainda mais do verdadeiro propósito de Deus, nos afundam cada vez mais no orgulho, na autojustificação, exatamente como faziam os fariseus e os escribas da época de Jesus. No início do meu sermão, nós falamos sobre pessoas que não se importam com os parâmetros da palavra de Deus. Muitas vezes dizem que a igreja, como eu disse, precisa inovar, que precisamos moldar a Deus à nossa imagem, que precisamos moldar a religião, a nossa fé, a nossa própria expectativa. Mas a verdade, meus irmãos, é que ao fazermos isso, acabamos cometendo os mesmos erros dos religiosos da época de Jesus. E é engraçado porque as pessoas que dizem que querem inovar, em todo esse sentido que eu disse aos irmãos, dizem lutar contra esse farisaísmo, quando a realidade bíblica nos mostra que são tão legalistas quanto, que estão tão próximos quanto qualquer outro. A verdade, meus irmãos, é que quando nós fazemos essas coisas, nós estamos sendo iguais àqueles que nós tanto odiamos, excedendo em nós mesmos e naquilo que nós achamos certo, enquanto Jesus nos ensina a exceder em obediência a Deus. A grande pergunta, meus irmãos, que devemos fazer é: qual é a verdade do nosso coração? Será que nós estamos realmente buscando a vontade de Deus, ou é apenas impondo sobre nós mesmos e sobre outros ao nosso redor um fardo que Cristo já carregou na cruz do Calvário? Nós precisamos, meus irmãos, compreender que a obra de Cristo é perfeita, perfeita. Nós não precisamos de eventos grandiosos, vistosos, para validar essa obra. Ainda que a gente faça o que nós fazemos com zelo, nossas famílias não precisam buscar outra satisfação que não seja estar aqui ouvindo o próprio Deus falar através da sua lei, através da sua palavra, através da exposição fiel e constante das Escrituras. É a Vox Dei, a voz de Deus aos nossos ouvidos, aos nossos corações. O maior de todos os dons, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor. O resumo das leis, como vai dizer o próprio Jesus, é o amor. E a grande realidade, meus irmãos, é que Jesus já provou todo o seu amor na cruz do Calvário por cada um de nós. Agora, talvez seja a hora de nós mudarmos, de nós permitirmos que esse amor genuinamente nos transforme de dentro para fora, que nos transforme de verdade, que agora, diante dessa transformação, seja possível que a gente enxergue o quanto é perfeita e, principalmente, o quanto é suficiente
a obra de Cristo para cada um de nós. Ele é, meus irmãos, o nosso Rei justo e obediente. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a compreender que importa é obedecer a Ele, que importa é guardar os seus mandamentos, que o que importa é firmar a nossa fé numa compreensão cada vez mais sólida. Essa semana eu coloquei um texto lá no grupo sobre teologia. Os irmãos devem ter visto o quanto é importante, meus irmãos, estudarmos, o quanto o estudo de Deus ocupa um espaço mínimo na nossa rotina diária. Nós podemos observar isso. Nós gastamos tanto tempo com tantas coisas, com tantas outras coisas, e nós podemos observar em nós mesmos um tempo mínimo gasto em se aprofundar no conhecimento de Deus. Que sejamos, meus irmãos, uma igreja grande, não em número de pessoas somente, mas grande no conhecimento de Deus. Que Deus nos ajude. Fechemos os nossos olhos e oremos a Ele. Senhor Deus, nós queremos Te conhecer, Pai. Queremos Te conhecer profundamente. Queremos amar esse conhecimento do Senhor. Queremos Te reconhecer nas nossas vidas. Queremos que aqueles que nos rodeiam Te reconheçam em nós. Queremos estar tão encharcados do profundo conhecimento do Senhor, ao ponto de ser imperceptível a nossa vontade, mas que seja genuinamente a Tua vontade sobre cada detalhe das nossas vidas, sobre cada ponto, até mesmo os imperceptíveis, que seja vista a Tua glória, Senhor Deus, em nós. Eu oro por cada irmão que me ouve nessa noite. Ajuda Teu povo. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda cada família. Ajuda cada pai a ensinar o seu filho. Ajuda cada marido a orientar o seu lar. Ajuda cada esposa a ser cada vez mais um auxílio, uma ajuda do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a refletir a Tua glória, a nossa oração. Esse é o motivo de estarmos aqui. Essa é a resposta para a pergunta inicial desse culto. Nós viemos aqui ser encharcados pela Tua palavra, encharcados pela Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito, para que a nossa semana seja transformada pelo Senhor, para que recebemos juntos como uma família do Senhor, como uma igreja do Senhor, o Teu sacrifício, a Tua vontade, o Teu poder. O Evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, funcionou. Meus irmãos, nós temos essa semana o projeto Aproximar. Será na casa do Diácono Teia, né? Então, os irmãos estão convidados a estarem conosco, né? É um momento de comunhão, um momento que nós estamos juntos, né? É um momento mais tranquilo. Então, esteja presente. Tem sido uma bênção o projeto Aproximar, né? Se você não sabe onde é, se você precisa de uma carona, coloque lá no grupo, né? A gente vai se organizando e tenta estar presente todos juntos lá, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a cada um de nós durante essa semana, durante essa palavra desafiadora. Não deixe de cumprimentar o irmão que está do seu lado. Que Deus nos leve em paz e segurança. Nós temos o chá da comunhão, né? Momento também de comunhão para falarmos ainda mais uns com os outros. Deus abençoe a nós, a todos. Eu vou até a porta cumprimentá-los.